Olá a todos, muito boa noite. Nós queremos agradecer aqueles que já estão nos acompanhando aqui pela página. Queremos pedir desculpa pelo atraso, mas tivemos alguns problemas técnicos quanto à conexão e aí a gente precisou encerrar a live anterior e começar uma nova live. Meu nome é Lorena, eu sou pedagoga e trabalho também com gestão empresarial, já há mais de 15 anos nessa área. Aqui conosco também tem a Yara, que é a nossa intérprete. Nós temos também essa noite um convidado muito especial, o Rodrigo Almeida. A gente vai estar contando um pouquinho da história dele. E daqui a pouquinho a gente também tem a Pamela, né, que é a nossa parceira e que juntas formamos a Palô, Expandido Potencialidades. Ela está com alguns problemas técnicos, mas já já ela vai conseguir entrar. Bom, sem mais delongas, né? Como eu falei, essa noite nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Rodrigo Almeida. O Rodrigo, que tem deficiência, né, paralisia cerebral, e ele é um exemplo vivo, uma prova viva de superação, de esperança, e que é sim possível que pessoas com necessidades especiais exerçam cargos e funções que são importantes dentro dos nossos nichos empresariais no mercado de trabalho. O Rodrigo, ele é formado em Direito e nada mais justo do que deixar ele falar, né? Contar um pouco da sua experiência. Rodrigo, seja bem-vindo essa noite aqui conosco. Se apresente e conte para o pessoal um pouquinho da sua experiência, da sua vida. Muito bem, meu nome é Rodrigo Almeida. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é sempre uma honra poder falar a um público e poder demonstrar que, em primeiro lugar, as pessoas com deficiência podem ter uma vida independente, podem viver em igualdade de condições com aqueles que não têm deficiência, se oportunidades forem dadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é poder usar um pouco do meu conhecimento para resolver algumas dúvidas e ajudar quem precisa. Então, isso é o primeiro ponto. Quando terminar daqui o agradecimento, eu vou me apresentar. Eu me chamo Rodrigo Almeida, tá certo? Sou advogado e tenho uma atuação nessa área de direito da pessoa com deficiência, que é basicamente tudo, né? Porque a pessoa com deficiência, a par dos direitos específicos que ela virá a ter, a depender da situação, ela trava todo tipo de relação, ou pelo menos pode travar todo tipo de relação durante a vida. Ela casa, ela trabalha, ela pode ter um negócio, ela pode ser um profissional autônomo. Então, basicamente, eu digo isso brincando, né? Que eu vou mudar o meu cartão. Em vez de botar só a minha OAB e meu endereço, vou colocar assim, advogado especialista em direito da inclusão. Jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. Porque, basicamente, eu trabalho em todos os ramos do direito. Porque, como eu disse, a pessoa com deficiência pode travar todo tipo de relação. Minha primeira mensagem aqui, assim, para quem está ouvindo, é de que esqueça, tá certo? A analogia de pessoa com deficiência com gente incapaz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Não é porque a pessoa tem uma deficiência, seja qual for a deficiência, que ela é um incapaz, que ela é um inválido, que ela é uma pessoa que não pode trabalhar e não pode ter uma vida independente. Tá certo? É exatamente para isso que o direito está aí. Para prover às pessoas com deficiência as adaptações que ela precisa para poder viver em igualdade de condições com quem não tem deficiência. Tá certo? Quanto à minha história especificamente, eu nasci com 6 meses e meio de gestação, fui à incubadora, aquela situação comum que todo mundo conhece. Quando faltava 15 dias para eu sair da incubadora, conforme o cálculo comum, né, o médico disse a meus pais que era mais arriscado eu ficar na incubadora do que propriamente
eu saí da incubadora por uma razão, segundo ele, muito singela, que era que era pegar a infecção hospitalar, entendeu? Então, diante disso, como minha família tinha uma posição na época muito boa em termos monetários, ele me mandou para casa cercado de todo um entourage, enfermeira, sonda, tudo. Tudo que era necessário foi junto comigo. Pelo quadro que foi pintado, não era para ter dado errado, né? Contudo, desafortunadamente, foi isso que aconteceu. Quando eu estava havia uma semana em casa, né? Eu tive uma parada respiratória, tá certo? Em que eu tive a morte de uma parte do meu cérebro. Basicamente, é do meu neurônio motor, que é onde controla as pernas. Então, por força disso, eu adquiri paralisia cerebral, que ela dificulta que eu ande, eu uso um andador para andar, e eu perdi um pouquinho da coordenação motora das mãos, assim. O sapato que eu uso é um sapato de velcro, não é de amarrar, porque eu tenho dificuldade para isso, entendeu? Eu para me vestir, eu demoro mais do que o ordinário das pessoas. Minha letra é feia, eu digo brincando que ela não é uma letra, são hieroglifos, então é esse tipo de coisa, assim, né? Eu tenho um pequeno déficit na coordenação motora das mãos e a coordenação das pernas é de fato ruim. Tanto é que eu uso um andador, tá? Basicamente, meu diagnóstico é esse. Só que a vida da gente não se resume a situações, né? A vida da gente é um todo. E é aí que eu digo, a primeira coisa que meus pais me deram foi oportunidade. Assim, eu tive meios de me desenvolver. Eu tive fisioterapia, eu tive fono, tive TO quando eu precisei, entendeu? Então, a primeira coisa que eu digo às pessoas que têm filhos com deficiência é o seguinte: não se desespere, mas proveja meios, assim, procure promover meios, tendo em vista a sua condição financeira. Claro que ninguém vai exigir dos pais o impossível, mas até onde der, proveja meios. A segunda coisa que meus pais me deram, que é outra coisa que eu digo a quem está me ouvindo, é nunca trate seu filho como um coitado. Foi aquilo que meus pais nunca fizeram comigo. Eles não desgraçaram a minha vida, porque tratar o seu filho como um coitado é desgraçar a vida dele. Porque a vida não trata ninguém como um coitado. A vida não é boa com a gente. Então a gente tem que ter a estrutura emocional para lidar com frustração. Todo mundo vai se frustrar, todo mundo vai ter momento que vai dizer não, deu errado. Então a gente tem que saber se levantar de situação difícil. Então, se você, pai de pessoa com deficiência que me ouve, super protege o seu filho, você está mutilando o seu filho emocionalmente. Está tirando dele a oportunidade de aprender com as próprias frustrações. Então, assim, não faça isso. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. É fantástico, assim, ver a força com que o Rodrigo fala. Eu fico, né? Quem não conhece, eu sou mãe de um gatão que ele tem necessidades especiais, né? O Rodrigo sabe, necessidades especiais, né? Ao longo da vida. Isso eu acho que são coisas que as pessoas esquecem também, né, Rodrigo? As pessoas pensam que só crianças é que têm necessidades especiais. O adulto não existe com necessidade especial. Às vezes tem essa impressão, assim. Porque se fala muito na criança. Deixa eu fazer uma falar do adulto. Pequena correção. Isso aí é meu veso de professor que não me deixa ficar calado, né? É o seguinte, o nome correto é pessoa com deficiência, é o nome que está na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é o nome mais neutro do ponto de vista valorativo, entendeu? Porque as outras nomenclaturas anteriores, embora não pareça, elas ou são imprecisas do ponto de vista conceitual, ou então elas carregam dentro de si um preconceito, entendeu? Porque toda a linguagem carrega valores. A gente precisa se atentar a isso. Travou aí, não?
Eu acho que a Pamela Perfeito. travou. Eu acho que a gente acaba usando muito. Bom, enquanto a Pamela está né? destravando ali, Rodrigo, Vou conta para voltar. gente Oi. como que nasceu o seu desejo pelo direito, por fazer a faculdade de direito. Como foi isso? Não, basicamente assim, no colégio, eu tinha algumas aptidões, como todo mundo. Eu tinha aptidão para português, para redação, para história, entendeu? Para filosofia. Então, assim, dentre essas minhas aptidões, eu recebi um conselho de minha mãe, que foi o seguinte: não faça aquilo que você não gosta, entendeu? Mas dentro das coisas que você pode vir a gostar, procure uma coisa que lhe dê uma posição financeira razoável, porque isso é relevante. Então, diante disso, procure dentro das suas aptidões aquilo que reúne esses dois predicados, essas duas qualidades. Aí eu fui procurar, né? O que é que... Ai... Peraí. A gente está te ouvindo. É porque meu celular apagou aqui agora. Pronto, voltei. É o seguinte, Isso. aí, qual a ideia? Eu, atendendo o conselho de minha mãe, fui me perguntar o seguinte: o que é que se adapta às minhas aptidões e que uma posição financeira relevante, razoável? Aí eu fui ao direito, assim, olhei e fui ao direito. Isso tendo em conta o que eu sabia naquela época, né? Depois eu vou demonstrar que eu não estava muito certo, né? O que é que aconteceu? Aí eu fui para o curso de direito baseado nisso, entendeu? Dentro das minhas aptidões, aquilo que podia me dar uma posição melhor. Agora, sim, o curso era diferente do que eu achava, tá certo? Só que, para minha alegria, assim, para minha sorte, ele foi diferente para melhor, entendeu? Ele foi melhor do que eu achava que ele seria. Que bom. Vocês estão me ouvindo aí? Porque agora... A gente está te ouvindo bem. Pronto, peraí. Quando terminar de ajeitar, explica pra gente onde você cursou direito e Sim, se sim. a Não, voltei. universidade atendia. Pronto, eu vou chegar lá ainda. Eu tive... Aí entrei no curso. O curso foi melhor do que eu achava. Eu encontrei ali minha vocação mesmo. Eu encontrei ali o que eu queria fazer da minha vida. Aí nós vamos entrar naquela pergunta que você fez. A universidade me atendia do ponto de vista de acessibilidade? A resposta é mais ou menos. Entendeu? Atendia até a página 2, por assim dizer. Porque a minha faculdade ela é localizada num prédio do início do século XX. A Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco ela é localizada num prédio tombado, tá certo? Então, por força disso, me disseram, na época, que a parte de cima da faculdade não podia ser mexida, que eram os anfiteatros, aquelas bancas antigas, aquelas carteiras antigas e tal. Era a parte antiga mesmo da universidade, do ser mexida, e isso inclui a biblioteca do local. Eu, quando mudava de período, né, minha sala sempre era transferida para o andar de baixo da faculdade e eu entrava por uma entrada lateral, tá certo? Que tinha uma rampa lateral e eu entrava. Só que aí eu não podia ir para a biblioteca, era uma coisa que limitava meus estudos, né? Embora eu nunca tenha deixado de estudar por isso, sempre fui um aluno que sempre gostei de ler muito, né? Mas mesmo assim aquilo foi me agastando, aquilo foi me irritando progressivamente, né? Até que, quando eu estava ali no quarto período,
eu encontrei um professor que é um anjo da minha vida, que é o professor Leone, que inclusive foi meu orientador e tal, que me introduziu a um grupo de pesquisa que tinha por temática os direitos difusos. Os direitos difusos são os direitos de um grupo de pessoas que a gente não consegue determinar quem são. A gente está falando aí do direito ao meio ambiente, do direito à acessibilidade, está nessa categoria, porque a gente não sabe quem é que vai usufruir dele. Essa categoria aí tem o nome de direito difuso, esse conceito aí. Então, eu fui introduzido a esse grupo, porque o professor Leônio foi meu professor de uma cadeira obrigatória do curso, né, e eu entrei no grupo, e dentro do grupo, depois de um tempo, eu e meus colegas gestamos uma representação ao Ministério Público Federal, representação, para eu tirar o juridiquês, é a notícia que a gente dá de um fato que está acontecendo para o Ministério Público tomar as providências dele. Entendeu? Nós gestamos uma representação em que a gente alegava, com razão, obviamente, que a faculdade não atendia aos critérios de acessibilidade e que o fato dela ser tombada não era razão suficiente para ela não ser acessível. Aí o fim da história, para fazer de história longa curta, foi que depois de 2 anos de curso, 2 anos e meio de curso, eu pude, pela primeira vez, frequentar a biblioteca da minha faculdade, porque botaram um elevador, não é? E eu pude subir e descer, como deveria ter acontecido, né? Desde o início. Que bom. Basicamente foi essa a minha história no curso. Agora, eu não vou dizer que eu sofri barreira atitudinal. Barreira atitudinal é preconceito, certo? Não sofri. Aí eu não vou dizer que sofri, porque não sofri. O máximo que aconteceu foi eu ouvir uma gracinha, uma brincadeira de mau gosto, no dia da inauguração do elevador, né? Me perguntaram se eu estava feliz, ironicamente, não é? E eu, porque não fui educado para me abaixar para gente safada, respondi na mesma moeda. Estou feliz, sim. É meu direito. Entendeu? Outra coisa que eu aprendi dentro do curso, que eu levei para a minha vida, isso não tem a ver com direito, isso tem a ver com a vida mesmo, foi a lição do meu professor de Direito Civil 2, professor Torquato Castro. Uma vez eu tive uma conversa com ele sobre uma revisão de prova, eu achei que eu tinha sido injustiçado, e perguntei a ele, a prova não era dele, eu perguntei a ele como amigo, chamei ele num canto e perguntei, professor, o senhor acha que eu devo pedir a revisão de prova? Aí ele soltou a frase que eu levei para a minha vida, ele disse assim, peça meu filho, aí ele soltou essa frase, quem tem direito não pede favor, aí eu levei para a minha vida. Quando eu acho que eu tenho direito a determinada coisa, ninguém me segura, não estou pedindo favor a ninguém, portanto... Esse é o direito, né? Eu sou que nem Zagalo, eu sou que nem Zagalo, vocês vão ter que me engolir, entendeu? Eu não tenho medo, não. Inclusive, meus clientes, em geral, ficam meio abismados comigo, porque eu não me abaixo. Para ninguém. Eu posso dar aqui alguns exemplos que aconteceram depois. Mas eu não vou alongar a conversa para que vocês possam perguntar mais. Vamos ver se Pamela já tá aí. Me fala se vocês estão me ouvindo, legal. Okay? Estamos. Eu queria saber... Estou ouvindo alto e claro. Ah, que bom. Voltei de verdade, então. Eu queria saber se você, enquanto advogado, né, já profissional, atuando, qual foi o caso assim que mais te chamou a atenção, assim, que mais se destacou, que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu tenho essa curiosidade minha mesmo. Olha, tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar, né? A vida de um advogado é uma vida muito rica, né? O professor Francesco Carnelucci, numa obra chamada As Misérias do Processo Penal, deixou uma frase que é muito representativa da vida de um advogado, né? Ele diz assim, a primeira frase do texto é: acautele-se. O direito é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. E isso é muito representativo da vida de um jurista. Ninguém procura um advogado ou vai à justiça
porque está bem. Ele vai porque está com drama, está com problema. E a gente tem que ter sensibilidade para lidar com isso. Então, a minha vida é lidar com problemas alheios. Assim, em termos de importância, em termos de... Eu destacaria aqui 2 casos que eu tenho como advogado de uma ONG de pessoas com deficiência. O primeiro deles é a reforma, tá certo? Para tornar acessível de todas as instalações de ônibus, parada, terminal, os próprios ônibus, da região metropolitana do Recife, que é a minha terra de nascimento. Entendeu? E essa questão está perante o judiciário lá da minha terra. E a outra questão é fazer com que o judiciário reconheça que o surdo unilateral, a pessoa surda de um só ouvido, tem deficiência para todos os fins legais. Porque tem uma linha de atos administrativos e de decisões judiciais que não reconhece o surdo unilateral como pessoa com deficiência. Aí eu fui atacar isso. Isso, assim, são meus casos de maior projeção, de maior importância. Agora, tem muita situação que a gente gosta de fazer e nem sempre são situações tão importantes assim, né? Eu recebi aqui uma pergunta de uma mãe de uma criança com deficiência, né, que dava sorte à criança. Uma criança com deficiência auditiva, né, intelectual, e também deficiências motoras. E aí a escola cobrou pelo salário desse profissional. Como que ela, né, se a escola pode fazer isso, se não pode, ela está perguntando. Não, isso é frontalmente proibido. Absolutamente proibido, certo? Existe um dispositivo, uma previsão legal expressa na Lei Brasileira de Inclusão, proibindo que as escolas cobrem a mais o profissional. Tá certo? O raciocínio que está relativo a isso, que está subjacente a isso, é o seguinte: a escola, como empreendimento, precisa ser acessível. Ela não pode impor à pessoa com deficiência ou aos seus familiares que paguem por isso. Eu digo aqui claramente, se essa mãe quiser os meus serviços, eu estou à disposição, porque isso é uma arbitrariedade, para usar assim em português bem claro. A conduta é frontalmente ilegal. Né? Uma empresa precisa ser acessível. Não. Qualquer estabelecimento comercial, seja ele qual for, qualquer escola, precisa ser acessível. Tá escrito na lei. Não é o que eu quero. Tá escrito. Não tem muito o que discutir aí, não, sabe? O que a gente vai discutir é o que é necessário, o que é que torna aquele ambiente acessível. Mas a obrigação de ser acessível... Rodrigo, Oi. Você falou, né, do que o seu professor disse a você. Se você tiver alguma dúvida, você tem que ir em frente, porque é direito seu, assim, tirar a sua dúvida e exercer aquilo que você acha que deve ser feito, né, que você trouxe para a sua vida. A gente tem aqui nos acompanhando nessa noite alguns pais, né, que são pais de pessoas com algum tipo de deficiência, e nós queremos agradecer por estarem aqui nos acompanhando. E, normalmente, a gente vê, isso até que já foi, tem sido vencido gradativamente, né? Mas muitos pais, eles ainda têm receio de irem atrás daquilo que é direito dos seus filhos, como pessoas com algum tipo de deficiência,
mas a gente vê também que há muita desinformação, né, quanto ao direito da pessoa com deficiência. Você, dentro da sua área do direito, né, o que você poderia, assim, compartilhar com esses pais, a fim de que eles busquem conhecer, ter as informações quanto àquilo que os seus filhos têm de direito? Olha, isso é uma questão é, complicada de compartilhar num comentário, porque o direito da pessoa com deficiência é muito amplo, tá certo? Isso é um primeiro ponto. Agora, de início, para começar a história, seu filho não precisa se adaptar a ninguém. É o mundo que tem que se adaptar ao seu filho. A condição dele de pessoa com deficiência é o que ele é. Pedir a uma pessoa com deficiência que ela seja o que ela não é tão odioso quanto você dizer a um negro, olhe, fique mais branco para não sofrer preconceito. Entendeu? É a mesma lógica. Não é o seu filho que tem que se adaptar a ninguém, não. É o mundo que tem que se adaptar a seu filho. É um mundo que precisa mudar um pouco para que seu filho tenha igualdade de condições. Então, assim, eu sei que o mundo não é perfeito. Qual é o meu conselho? Na realidade, são dois conselhos. Primeiro conselho, tenha um advogado de confiança ao qual você recorre, tá certo? Para tirar dúvidas. Se quiser que eu faça isso, eu faço. Não tem problema. Não vou morrer por tirar dúvida de ninguém, certo? Segundo ponto, não tenha medo de ir atrás do direito do seu filho. O pessoal só discrimina seu filho porque está crente na impunidade. Acha que vai fazer aquilo e vai ficar por isso mesmo. Aí aqui eu vou, agora, depois dessas duas questões, eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Se seu filho tem deficiência física, se a limitação do seu filho ela é de ordem física, seu filho tem direito a tudo que adapte o mundo para ele, para que ele possa ter igualdade de condição com as pessoas, com as outras pessoas. Por exemplo, se ele não consegue subir escada, ele tem direito a uma rampa para substituir a escada, para que ele possa subir, igual a todo mundo. Se ele não consegue deglutir, se ele não consegue engolir, ele tem direito a comida pastosa ou com sonda, para que ele consiga engolir, tá? Se seu filho tem deficiência intelectual, autismo ou qualquer outra coisa, ele tem direito à adaptação dos conteúdos, para que aquilo seja dado a ele, oferecido a ele, de uma maneira que ele consiga entender. Porque perceba, não é ele que tem que mudar para se adaptar ao jeito do professor dar aula, é o contrário. O professor precisa mudar para que ele entenda o conteúdo que o professor está dando. Entendeu? Terceiro ponto, se seu filho tem deficiência sensorial, se ele é surdo, se ele é cego, ele tem direito a todas as adaptações que ele precisa, entendeu? Se ele é surdo sinalizado, ou seja, se ele usa Libras, ele tem direito a um intérprete de Libras para auxiliá-lo, para traduzir o que está acontecendo para ele. Se ele é cego, ele tem direito a Braille, a adaptação do conteúdo em Braille, em alto relevo, ou, se for o caso de ler uma prova, de ler alguma coisa, o ledor, que é o profissional que lê coisas para cego. Ele tem a formação específica para ler de uma maneira que o cego consiga entender. Entendeu? Basicamente é isso. Assim, o resumo geral é isso. Agora, trazendo, se vocês me trouxerem dúvidas específicas, eu vou direcionar para a dúvida da pessoa, porque eu não consigo cobrir toda a espécie de dúvida que pode existir, entendeu? Porque o universo é muito amplo. Rodrigo, tem uma pergunta aqui na nossa live de uma mãe, que é a Gilma Belo, que está conosco aqui, e ela faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se a criança autista tem direito a uma porcentagem maior de pensão alimentícia, sim ou não, e se pode ser vitalícia. Não, veja, peraí, vamos devagar. É porque aí
Aí tem duas perguntas que eu preciso organizar. Vamos lá. No caso de pensão alimentícia, o juiz vai arbitrar a pensão tendo em vista duas questões. Primeiro é a capacidade de quem paga, tá? Primeiro é a capacidade de quem, é a possibilidade de quem vai pagar. Ninguém vai exigir de um pai que ele deixe de se sustentar para poder dar pensão. Então você precisa ter esse primeiro ponto. E a segunda questão é a necessidade de quem está recebendo. Aí vamos aplicar aí esses dois padrões para o caso da criança. O fato da criança ter autismo não muda a possibilidade do pai pagar, porque o dinheiro que ele recebe não é relativo a criança ter autismo ou não, tá? Mas o fato do menino ter autismo muda o outro requisito, o outro padrão, que é a necessidade, a necessidade dele que está recebendo. Porque uma pessoa com autismo gasta mais dinheiro do que uma pessoa sem autismo, porque tem que gastar com terapia, tem que gastar com plano de saúde mais caro, entendeu? Dependendo do caso, se ele tiver seletividade alimentar, ele vai gastar com alimentação, entendeu? Então a argumentação vai ser mais ou menos por aí. Tudo bem, a possibilidade dele pagar não mudou, mas a necessidade da criança com autismo é maior do que uma criança comum. E, portanto, o percentual de pensão ou o valor da pensão precisará refletir essa maior necessidade. Aí isso vai aumentar a pensão, entendeu? Ok. E a questão de ser vitalício ou não é uma questão assim um pouquinho mais complicada, que é o seguinte: como eu disse aqui, a pensão é arbitrada tendo em vista dois critérios: a possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Então, o que é que a gente vai ter? Se a necessidade da criança de receber se prolongar pela vida adulta dela e ela tiver, mesmo durante a vida adulta, incapacidade de trabalhar e, portanto, tiver que ficar recebendo pensão, se a necessidade perdurar até a vida adulta, ela vai continuar recebendo a pensão, desde que isso fique provado por juiz, entendeu? Uhum. No caso, a pessoa tem que ter os diagnósticos do profissional de saúde, né? Isso tem que estar tudo provado, tem que estar provado que ela tem autismo, tem que estar provado que o quadro dela a impede de trabalhar, se for o caso, entendeu? Depende do laudo médico. Ok. Bom, Rodrigo, só mais duas perguntas aqui para a gente estar encerrando, né? Porque o nosso objetivo não é fazer nada extenso, e depois a gente vai deixar aqui os seus contatos, né? Porque certamente vão ter pessoas que vão querer dialogar com você posteriormente. Mas a gente tem aqui um case que é da Veridiana, ela é estudante de relações públicas, diagnosticada com paralisia cerebral. E ela fala assim: infelizmente, no ambiente profissional, quando falamos de pessoas com deficiência, ainda existe um discurso de superação e capacitismo, como se pessoas com deficiência fossem angelicais ou extremamente coitadas. E aí, esse termo, né, capacitismo, você poderia falar um pouquinho dele para a gente? Posso. O capacitismo, na realidade, para dar uma definição muito assim, muito sumária, muito resumida, é o preconceito com as pessoas com deficiência. É você achar que, pelo fato da pessoa ter deficiência, ela vale menos do que uma pessoa sem deficiência. Tá certo? Isso aí em todos os sentidos. Certo? E a colega, a ouvinte, ela tem razão. Esse discurso de que as pessoas com deficiência ou são anjos ou são super-homens, isso é uma saída para não prover direito para a gente. Para não prover aquilo que a gente tem direito. Porque, veja, se a gente é anjo não precisa de direito. Se a gente é angelical e perfeito, a gente não precisa de direito.
certo? E se a gente é um super-homem, do mesmo modo, se a gente aguenta tudo, se a gente não tem fraqueza, o que não é verdade, porque todo mundo tem fraqueza, tá certo? Se a gente não tem fraqueza, se a gente não precisa de ajuda, a gente também não precisa de direitos. Isso é tudo argumento, tá certo? Isso é tudo mentira para negar a gente aquilo que a gente tem direito e fazer com que as pessoas que têm que entregar o que a gente tem direito não entreguem. Isso é tudo meio para fugir de responsabilidade que a sociedade tem com a gente e não quer cumprir. É verdade. E aqui é bom que a gente deixe isso aqui muito claro. Quando a gente exige direito, a gente não está querendo que as pessoas fiquem doídas com a gente, não. Ai, meu Deus! Ai, como ele sofre. Ninguém quer isso. A gente está querendo direito, a gente não está querendo piedade. O que a gente está querendo é o seguinte: dê para a gente igualdade de oportunidade. Faça com que a gente não tenha que sofrer mais do que o resto das pessoas para conseguir o que a gente precisa. É só isso que a gente quer. É partir do mesmo lugar que todo mundo. É que a gente tenha meios de não partir atrás das pessoas com deficiência. Sem deficiência, quer dizer. É só isso que a gente quer. A gente não quer que ninguém fique morrendo, achando que a gente é sofrido. A gente só quer que a gente tenha meios. Quer que o cara não ache que a gente é pior por ter deficiência, que não tenha preconceito com a gente, que não olhe a gente torto, que não nos entregue um ambiente de trabalho no qual a gente não consegue trabalhar, entendeu? Só isso que a gente quer. É só Excelente, isso. Rodrigo. É verdade. E você falou bem sobre isso essa noite, né? Uma última o último case aqui, né, que é do Vander Franco. Ele é auditor fiscal, professor e palestrante, e ele não tem os dois braços. E uma coisa que ele coloca aqui ainda há falta de conscientização por parte das empresas em acreditar que as pessoas com deficiência possam ser grandes gestores ou líderes e em começarem também a enxergar essas pessoas que muito têm extraordinário potencial e um excelente currículo. E você é prova viva disso aqui nessa noite, né, Rodrigo? Veja, a grande questão aí é também capacitiva. É você olhar para o cara, não, ele tem uma deficiência. Aí você já... Aí o recrutador, o chefe, ou quem quer que seja, que não tem... Ele já faz aquela associação... eu vou usar português muito claro, me perdoe meu ouvido. Aquela associação cretina de que a gente de que a gente tem deficiência e, portanto, é incapaz. Por favor, você que está me ouvindo, você que tem uma empresa, tire isso da cabeça. Não tem isso. Tá certo? O seu funcionário com deficiência, ele não é um incapaz. Tá certo? Não é. Tire isso da cabeça. Inclusive, em várias situações, o funcionário com deficiência é muito mais capaz do que aquele que não tem deficiência. Por uma razão muito objetiva, muito clara. Ele lutou muito mais para chegar onde chegou. Entendeu? A vida dele é mais doída do que alguns sem deficiência. Entendeu? Tem Com isso. certeza. Então, você, gestor que está nos ouvindo, esqueça. Pessoa com deficiência não é igual a incapaz, é diferente. Quando você tiver um funcionário com deficiência, presuma que ele pode fazer alguma coisa. É a melhor coisa que você que tem uma empresa pode me dar. E aqui eu vou dar alguns exemplos de que isso já aconteceu comigo, tá certo? Essas presunções cretinas já aconteceram comigo. Vou contar aqui 2 exemplos para mostrar aqui que eu também não sou isento de preconceito, não. Já sofri. Eu só não levo isso para minha vida. Não fico chorando porque não fui educado para ficar chorando. Mas já tive situações. Primeira situação que eu tive, eu participava de um escritório, eu era estagiário, estava lá há 2 anos no escritório, tudo bonito, tudo lindo, ok, tudo na paz de Deus. Quando faltava, assim, 3 semanas para meu estágio terminar,
o pessoal me chama e diz: olha, temos uma notícia boa para você. Aí eu digo: muito bem, tudo certo, notícia boa. Qual é a notícia? Não, nós vamos efetivar você. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estender o seu estágio até seu curso terminar, porque no prazo original do estágio, meu curso ia ficar ali 2 meses faltando. Aí nós vamos estender o seu estágio até seu curso terminar, porque pode, e vamos depois efetivar você. Aí eu olhei assim, disse: alegria, tudo bem, tudo bonito, que coisa ótima, não sei o quê. Aí quando estava no último dia do prazo original do estágio, o pessoal me chama e me diz que não vão me efetivar. Aí tudo bem, eles tinham esse direito. Mas depois eu descobri, entendeu? Que tinham tido um preconceito comigo, tinham tido uma dúvida se eu ia ou não fazer as coisas que iam colocar para mim, sabe? O que eu fiquei chateado não foi nem de ter a dúvida, porque a pessoa na vida pode duvidar. Foi de não ter perguntado a mim. Foi de ter me mandado embora sem me perguntar. Então, assim, presumiram que eu era incapaz. É isso que eu não quero que aconteça com outras pessoas, entendeu? Presuma que a pessoa com deficiência tem capacidade. Entendeu? Quanto a essa questão de recrutador e tal, de capacitismo, o problema é que isso é entranhado. Entendeu? Isso não é uma coisa, não é maldade, tá certo, da pessoa. É que existe toda uma cultura, assim, historicamente construída, que parte da pressuposição de que a gente é incapaz. A imagem que uma pessoa sem deficiência tem da gente, socialmente falando, claro que isso está melhorando, mas existem lugares em que a imagem é de incapacidade mesmo, que a gente é incapaz e tal, e isso de vez em quando escapa da boca das pessoas, mesmo sendo politicamente incorreto. Aí aqui eu vou contar outra história que aconteceu comigo. Entrei numa sala de audiência para advogar, né, normalmente, aí o colega, né, que estava do outro lado, perguntou a mim: como é que o senhor advoga? Aí eu estava num dia bom, né? Tinha dormido bem, estava de bom humor, e disse a ele, deu uma risada e disse a ele: eu advogo igualzinho ao senhor. É igualzinho, não muda nada. Se eu tivesse num dia ruim, eu teria chamado a polícia, porque ele tinha acabado de cometer um crime. Entendeu? Olha, você que não tem deficiência, tome cuidado. Preconceito contra a pessoa com deficiência é crime, viu? Artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, cuidado. Cuidado para não manifestar preconceito com as pessoas com deficiência, porque é crime. Entendeu? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Foi maldade dele? Talvez não tenha sido. Entendeu? Mas foi um ato preconceituoso, de fato. Então, existe essa mística de que a gente é incapaz e tal, de que a gente é coitadinho. Mas eu só quero que chegue o dia que a gente não passe por isso. Que essa é a pior coisa que tem. É o cara achar que a gente é coitado. Entendeu? Basicamente é isso. Então eu digo aí ao colega: é lutar para mostrar que a gente pode. É o único jeito que a gente tem para fazer, para melhorar isso. Com certeza. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa live e a gente quer dizer que você que nos assiste, nós desejamos que você seja um propagador do empreendedorismo inclusivo. Se você se deparar com alguma situação em algum estabelecimento comercial, seja você aquela pessoa que desperte essa necessidade de qualificação e capacitação, a fim de que um dia, como a gente tem falado nas nossas lives, as pessoas com necessidades especiais sejam vistas em sua essência, quem elas realmente são e com todas as suas potencialidades. Rodrigo, deixa o seu contato, né, para quem quiser conversar com você depois, te procurar posteriormente, se você puder deixar um e-mail, né? Como que as pessoas fazem para falar com você? Não, pode colocar aí na live aí embaixo, para que falem comigo. Meu telefone é DDD 81
986261682. Aí a pessoa diz de onde me conhece, né? Se identifica e tira a dúvida comigo. Não tem esse problema. Meu e-mail, se vocês quiserem botar aí na live, é rodrigo.ca.almeida@hotmail.com. Aí a pessoa manda o e-mail, tira a dúvida. E eu estou à disposição para tirar. Eu vivo tirando dúvida, assim, sem cobrar. Eu acho que é uma coisa que me é devida, sabe? Eu tive a oportunidade demais para não ajudar quem precisa, entendeu? Eu preciso retribuir um pouquinho. E eu queria aqui deixar só um recado aqui. Você falou aí dos empresários. Eu vou falar assim, bem objetivamente. Você, empresário que está me ouvindo, não se esqueça que a pessoa com deficiência é um consumidor em potencial. Pessoa com deficiência também compra. Então, quando o senhor, a senhora, que é empresário, não adapta a sua loja, o senhor está perdendo dinheiro. O senhor está deixando de ganhar dinheiro. Então, por favor, se o senhor quiser ganhar mais dinheiro, como acontece com todos nós, principalmente com os empresários, adapte o seu local de trabalho. Coloque uma rampa no seu local de trabalho. Adapte o seu banheiro. Adapte as suas instalações para receber uma pessoa com deficiência. Pegue o seu arquiteto, diga a ele que é para adaptar o ambiente. A instrução que mostra como se adapta o ambiente é uma das coisas mais claras que eu já vi na minha vida. Até desenho tem. Então não é difícil. Então você que tem um negócio, mais uma vez, adapte o seu ambiente. Abrace as pessoas com deficiência. Porque o senhor vai ganhar mais dinheiro. O senhor não está fazendo bondade nenhuma, não. O senhor só está abrindo um novo mercado de consumidor para o seu negócio. É verdade. A gente tem falado muito isso nas nossas lives, né? E esse é o objetivo da gente trazer aqui casos que são reais. Nós já tivemos aqui a Heloísa Araújo, que é deficiente visual, e ela compartilhou da sua experiência. A gente teve aqui o Romeu, né, que é também advogado, especialista em direito do autista. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo, né, também advogado. E o nosso objetivo é justamente fomentar essas questões, não só no consumidor, mas também no empresário, nos familiares, a todos aqueles que, de alguma forma, convivem com pessoas com algum tipo de deficiência, né, mas como se portar como cidadão, né? E esse é um dos objetivos da Palô, né? A Palô é uma empresa de assessoria e a nossa expertise ela é justamente em recrutamento e seleção, capacitação e treinamento, consultoria personalizada, planejamento estratégico e assessoria empresarial. Se você quiser entrar em contato com a gente, enviar o nosso contato para alguém, as nossas redes sociais é @Palô Expandido Potencialidades. Você pode nos encontrar no Facebook, no Instagram, a nossa página também no YouTube, com as outras lives anteriores que nós fizemos, você pode estar ali assistindo, e o nosso e-mail, paloassessoria@gmail.com. Nós teremos o imenso prazer de te atender, de tirar suas dúvidas, de te orientar, de lhe ajudar a descortinar esse olhar, a fim de que as pessoas com necessidades especiais sejam vistas como consumidor que tem potencialidade de compra e também potencialidades para serem gestores, líderes, funcionários com as suas excelências e as suas potencialidades. E aqui a gente vai se despedindo. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui nessa noite. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Que nós possamos ter outros bate-papos. Desejo que você continue sendo essa pessoa alegre, super extrovertida, né? Clara naquilo que você fala e que você continue aí ajudando muitas pessoas e tendo muito sucesso. Um prazer ter você aqui. Eu agradeço pela última vez. Se a empresa precisar de mim, eu estou à disposição também, né? Se as coisas, se os nossos ramos se aproximarem, eu estou à disposição também para prestar consultoria, para ajudar vocês.
Isso aí. Yara também, a nossa intérprete aqui de Libras. Muito obrigada, Yara. A Pamela, ela teve um probleminha técnico e caiu, mas ela estava nos acompanhando, né? E você que não pegou a live do começo, essa live ela fica gravada e você vai poder revê-la, compartilhar com os amigos, familiares, empresários e todos aqueles que você deseja que tenham esse olhar descortinado. Mais uma vez, muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo.